A gente volta aqui para o Brasil para dizer que partidos políticos podem fazer suas próprias auditorias para fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive empresas credenciadas junto à Justiça Eleitoral. A gente lembra, para quem nos assiste, esse assunto veio à tona nessa semana porque o presidente Jair Bolsonaro disse que o partido dele, o PL, vai contratar uma empresa para fazer uma auditoria nas eleições. Para debater essa questão, então, a gente conversa e convida os dois deputados federais, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e Felipe Barros, do PL do Paraná. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, vamos às nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio da fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta. E a gente tem uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, nossa imagem vai aparecer na tela. É o sinal de que o tempo de vocês está acabando. Então, já pode começar a arredondar ali as falas finais. E para a última parte dos partidos... Perdão. E agora a gente já vai começar, então. Vamos lá, Isa. Vamos lá, a primeira pergunta seria: a auditoria das urnas por parte dos partidos é necessária? Uma pergunta bem direta para a gente começar o debate de hoje. Quem começa respondendo? Pode começar, por favor. Tá bom. A Isabela, a Tainá, o Padilha, obrigado pela oportunidade de debater com vocês esse assunto. Eu acho que mais do que necessária, ela é um instrumento legal. É importante nós ressaltarmos que a Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, no artigo 66, no parágrafo 7º, diz o seguinte: os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização. Então, veja, é um instrumento legal, jurídico, que a legislação eleitoral permite que os partidos façam. Então, além de ser algo necessário, é importante ressaltar que é um instrumento que a lei permite aos partidos políticos. Fiquei meio perdido. Agora a gente passa para o Padilha para responder a mesma pergunta. Deputado, a auditoria das urnas por parte dos partidos é necessária na sua avaliação? Em primeiro lugar, boa tarde. É uma honra poder conversar com vocês, com quem está nos acompanhando. A auditoria sempre foi uma prática, seja por parte das instituições responsáveis pelas eleições, seja por entidades, seja por partidos políticos. O que não é necessário é a ameaça e o questionamento do sistema eleitoral que vem fazendo todos os dias o atual presidente Bolsonaro. E ele continua fazendo, mesmo depois de ele ter sido fragorosamente derrotado no Congresso Nacional, quando ele quis mudar o sistema eleitoral no Brasil. O que não é necessário é o presidente Bolsonaro ter dito que as Forças Armadas iam fazer auditoria. O que não é necessário é o presidente Bolsonaro ter anunciado que o partido atual dele, o PL, inclusive ele sempre desdenhou desse partido, ter anunciado que o PL vai fazer uma auditoria nesse mesmo clima, nesse mesmo momento, nesse mesmo período onde ele queria questionar o processo eleitoral no país. Bolsonaro não está acostumado a participar da democracia. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula perdeu uma eleição em 89, uma eleição em 94, uma eleição em 98 e nunca desrespeitou ou questionou o sistema eleitoral. Nunca quis ganhar no tapetão. Bolsonaro tenta criar um clima para as pessoas desacreditarem das urnas do sistema eleitoral brasileiro. Exatamente porque ele sabe, Bolsonaro, que ele não consegue diminuir a rejeição que ele tem no povo brasileiro hoje, porque ele não consegue levar comida na mesa do povo, não consegue baixar o preço da gasolina, não consegue ser respeitado no mundo, não consegue ser protegido pelos povos indígenas. Então, como ele não consegue diminuir a rejeição, ele trabalha para que parte da sociedade não acredite no processo eleitoral, para que uma parte da sociedade não vá nem votar, ou se abstenha, ou vote nulo, e assim tentar se perpetuar no poder. Isto que não é necessário. Aproveitando o gancho do deputado Alexandre Padilha, que ele deu para a gente, eu faço a pergunta para vocês, então. Qual o papel? Existe um papel das Forças Armadas nessas eleições? A gente lembra, então, o presidente Jair Bolsonaro disse que as Forças Armadas sugeririam ao TSE que militares fariam uma contagem paralela dos votos nas eleições. Então, existe um papel para as Forças Armadas nessas eleições, Felipe?
Olha, é importante a gente lembrar que quem convidou as Forças Armadas para fazer parte da Comissão de Transparência, comissão essa que foi criada pelo ministro, ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, após a derrota do voto impresso na Câmara, ele criou a comissão e convidou as Forças Armadas para fazer parte da Comissão de Transparência do TSE. As Forças Armadas estavam no canto delas quando foram chamadas para dentro da Comissão de Transparência pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, o questionamento ao sistema eleitoral utilizado no nosso país é algo muito comum. É algo que o próprio Partido dos Trabalhadores cansou de fazer. Por exemplo, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, protocolou um projeto quando ele era deputado, que na sua justificativa ele dizia o seguinte, abre aspas, não há qualquer prova material do voto do eleitor, o que acarreta uma compreensível insegurança e rejeição ao sistema eletrônico de votação, além de impossibilitar aos partidos e candidatos uma fiscalização efetiva da votação. O sistema eletrônico, tal qual como ele é previsto, é passível de falhas e de fraudes. Essa frase não é do Bolsonaro, essa frase não é minha, essa frase não é dos militares, essa frase é do ex-ministro José Dirceu, que quando foi deputado protocolou um projeto de lei prevendo o voto impresso. Então, esse questionamento sempre foi presente no debate público e continuará sendo. É uma falha do nosso sistema eleitoral. É uma falha que os países democráticos de todo mundo, com exceção de Brasil, Bangladesh e Butão, corrigiram a partir dos anos 2000 com a evolução das urnas de primeira geração para as urnas de segunda geração. Ou seja, o que o presidente Bolsonaro quer é que as eleições ocorram dentro da maior normalidade possível. O que nós estamos vendo é que o presidente Bolsonaro pode ir a qualquer lugar do Brasil, que é muito bem recebido pela população, enquanto o ex-presidente Lula mal consegue fazer eventos com a sua própria militância. Alexandre Padilha, te repito a mesma pergunta que fiz ao deputado Felipe Barros. Existe um papel para as Forças Armadas nessa eleição? Nós vivemos num país que superou uma ditadura militar e fez uma Constituição de 88 que deixa muito claro qual que é o papel das Forças Armadas num Estado democrático. É apoiar o cumprimento da Constituição a partir do direcionamento daquilo que está estabelecido na nossa Constituição. As Forças Armadas sempre apoiaram o sistema eleitoral brasileiro. Sempre foram convocadas, não é a primeira vez que são convocadas, sempre apoiaram do ponto de vista da logística, a partir das orientações da Justiça Eleitoral Brasileira, apoiando inclusive a distribuição das urnas. Participaram em vários momentos, inclusive, dos processos de avaliação dos sistemas de tecnologia de informação, não é a primeira vez que são chamados. O que não é papel das Forças Armadas é fazer um documento questionando o sistema eleitoral brasileiro, reproduzindo as falas do atual presidente Bolsonaro. E aí, Felipe, não me venha trazer para a mesa um projeto de lei do século passado. Você mesmo falou de quando ele era deputado, nos anos 90. Desde 2002 ele não é mais deputado. Ou seja, do século passado, onde tecnologia de informação, o teste, a avaliação sobre o sistema eleitoral, tinham várias dúvidas. Dúvidas que não existem mais. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo seu sistema eleitoral. Quem vem querer fazer questionamento antecipado é querer preparar um clima para questionar as eleições, porque sabe que vai perder. Bolsonaro sabe que vai perder. Bolsonaro sabe que não tem condições de diminuir a rejeição, porque ele é incapaz de melhorar a economia brasileira. Ele é incapaz de recuperar e acolher os problemas de saúde que nós temos. Ele é incapaz de acolher os problemas educacionais que nós temos. Então, ele opera para tentar aumentar a rejeição de outros candidatos e descredenciar o sistema eleitoral para que as pessoas não queiram ir votar. Mas vai ser derrotado. Os jovens já mostraram isso. Batemos recordes de cadastramento de títulos de eleitor entre os mais jovens que querem derrotar Bolsonaro. Ok. Bom, agora para seguir na nossa política de revezamento aqui, para sermos justos, começamos antes com o deputado Felipe Barros, agora vamos com Padilha. Começo perguntando para o senhor o seguinte, a gente tem outros movimentos relacionados a isso agora no Congresso Nacional. A gente viu essa semana que o senador Randolfo Rodrigues chegou a enviar um ofício para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele solicitasse um representante do Parlamento Europeu para acompanhar as eleições aqui no Brasil. Eu quero saber de você, quais são os limites? O senhor acha necessário que tenha um representante de fora do país também acompanhando as eleições? E quais seriam os limites aí de uma espécie de auditoria, de acompanhamento das eleições aqui no país?
O limite é respeitar a justiça eleitoral brasileira. O Brasil construiu um Tribunal Superior Eleitoral que tem a capacidade, tem experiência em conduzir um processo eleitoral. Várias vezes, inclusive, já foi questionado, né? Essa onda de fazer o questionamento do resultado eleitoral já aconteceu várias vezes. O Justiça Eleitoral foi lá, mostrou, isso aconteceu em 2014, ficaram meses e meses questionando o resultado, mostrou claramente que não tinha qualquer tipo de questionamento a ser feito, então respeitar a justiça eleitoral brasileira. E é positivo, é muito positivo que parlamentos de outros países queiram acompanhar o processo eleitoral brasileiro, queiram acompanhar o que vai acontecer, queiram acompanhar o debate democrático, queiram acompanhar as ações de violência política que o bolsonarismo faz, junto a militantes, junto às pessoas tentando intimidar a população brasileira a se posicionar. É importante que o mundo, como também nós brasileiros, que a gente possa acompanhar o que está acontecendo na terra Yanomami hoje, da invasão pelo garimpo ilegal, pelas práticas ilegais, estimuladas nos discursos pelo presidente Bolsonaro e por seus ministros, que inclusive o tempo todo ficam passando pano para a invasão de terras indígenas, para atividades ilegais, práticas econômicas predatórias na Amazônia brasileira. Então isso tem que ser acompanhado, pode ser acompanhado. Eu tive há 2 semanas atrás no Congresso dos Estados Unidos e senti a vontade, por exemplo, de parlamentares dos Estados Unidos virem para o Brasil, acompanhar o que está acontecendo, né? Ver. Agora, a gente pode ser acompanhado sem bater continência para a bandeira dos outros países, sem passar o vexame que faz Bolsonaro de bater continência à bandeira dos Estados Unidos. Então faz parte, sim, o acompanhamento por entidades, pelos órgãos da ONU, da OEA, por parlamentares de outros países. Não é a primeira vez e não será a última que vão acompanhar o processo eleitoral no Brasil. Agora eu dirijo a mesma pergunta ao deputado Felipe Barros. Qual que é a sua avaliação em relação a ter um representante do Parlamento Europeu possivelmente acompanhando as eleições aqui no país? Olha, organismos internacionais sempre acompanham o processo eleitoral brasileiro. A OEA, por exemplo, em cada eleição, seja na eleição geral ou na eleição municipal, vem, acompanha e faz depois um amplo relatório daquilo que viu. Isso é uma prática corriqueira da OEA. O que gerou um certo desconforto na política externa foi o TSE ter feito um convite para uma entidade externa que o Brasil sequer faz parte, sem isso ter passado pelo Itamaraty, pelo ministro que é responsável pela relação exterior do Brasil, fazendo com que, inclusive, o próprio TSE recuasse desse convite que havia sido feito. Agora, parlamentares de outros países e entidades internacionais que o Brasil faz parte, em toda eleição, acompanham o processo eleitoral brasileiro. No último, inclusive, apontou justamente para a necessidade de se ter instrumentos de que o eleitor possa conferir materialmente o seu voto. Esse foi um dos motivos pelos quais o ex-secretário de Tecnologia da Informação do TSE caiu, relatado pela própria imprensa à época. Agora, só respondendo ao Padilha, como não é possível nós falarmos que essas dúvidas que foram levantadas pelo ex-deputado José Dirceu não existem mais. Existem e continuam existindo porque o sistema continua sendo o mesmo, as urnas continuam sendo as urnas de primeira geração que apenas Brasil, Bangladesh e Butão utilizam. Então, veja, o Partido dos Trabalhadores sempre questionou o sistema eleitoral, até 2002, quando foi a primeira eleição do Lula. Eu gostaria de lembrar que em 2002 foi o primeiro teste que foi feito com o voto impresso, que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional na época. Depois, o Congresso Nacional, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, revogou. Mas em 2002, na primeira eleição do Lula, foi voto impresso. Então, até Lula ser eleito, era questionado. Depois que Lula foi eleito, não se questiona mais. As urnas eletrônicas não são uma cláusula pétrea, elas podem sim ser questionadas. E falando em violência política, quem sofreu uma violência na prática foi o ex-presidente Bolsonaro, que levou uma facada e que foi ironizado essa semana pelo Lula, que disse que o Bolsonaro foi salvo pela facada. Ok. Obrigada, deputado Felipe Barros, do PL. Obrigada, deputado Alexandre Padilha, por participar do debate na CNN. Obrigada pela disponibilidade de vocês nesse sábado e nos encontramos aqui por Brasília. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês. Muito obrigada a ambos.